aí, galera, aqui é a Juki. Sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil. E no episódio de hoje de Rising Voices, vamos dar voz a ela, a Fogueta. Oi, Fogueta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Juki. Uma honra estar aqui com vocês, com o pessoal todo da AMD. E bora bater um papo que eu acho que vai ser super bacana. Então já começa nos falando aquela introdução básica. Quem que tu é, o que que tu faz, onde tu nasceu, pra onde é que tu vai. Conta um pouquinho da tua história. Bom, meu nome é Maria Júlia, eu sou do interior do estado de São Paulo, nasci em Avaré. Fica umas 3 horas e meia da capital. E eu vim embora para São Paulo em 2015 para fazer faculdade, história básica, fazer faculdade de moda, história também básica, não gostei do meu curso de primeira, então acabei fazendo a mudança para audiovisual e no audiovisual eu acabei conhecendo o League of Legends, né? Na verdade, no meu curso eu conheci diretamente o CBLOL. Para quem não sabe, é o Campeonato Brasileiro de League of Legends que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil é uma das regiões que a gente chama, né? Porque o League of Legends, mundialmente, o competitivo desse jogo, ele é dividido em regiões. Então, a gente tem a região da América do Norte, tem a região da América Latina, tem a região da Europa, China, Coreia, todo mundo tem a sua região, Oceania também. E o Brasil é uma regiãozinha, também é contado como uma região. E aí a gente tem o CBLOL. E nessa faculdade eu tinha um grupo de amigos que jogavam lá há algum tempo, consumiam esse campeonato, foi como eu conheci ele. E aí comecei a assistir, comecei a me interessar, comecei a me envolver por isso. Fui para as lives na sequência, né? Comecei a streamar na Twitch em 2018. A intenção das lives era eu ter um conteúdo para que eu pudesse editar e fazer vídeos no canal de YouTube. Porque canais de YouTube, eu trabalhei com isso durante um tempo, trabalhei com isso. Meu primeiro estágio foi em um canal de YouTube. E aí eu falei assim, bom, tava tocando por ali. E aí eu falei assim, bom, preciso ter um portfólio. Então, vou começar a fazer lives para eu poder editar os meus próprios, né? Editar as minhas VODs e ter um portfóliozinho ali com algumas edições e também para eu estar sempre treinando, sempre inovando, estudando esses vídeos meus mesmo. Teu trabalho era editar os vídeos. E aí tu começou a criar também. Nessa época ainda não, nessa época eu ainda estava estudando. Comecei a estudar edição de vídeo na faculdade e aí fui para esse lado comecei a produzir esses videozinhos de live porque precisava ter esse portfólio. Aí depois disso eu já consegui um estágio remunerado no canal de YouTube e tudo mais, que não tinha nada a ver com jogos, muito pelo contrário, era um canal de YouTube que tinha o foco em história da arte, mas fomos lá fazer, né? Porque era uma edição mais básica, então tava aprendendo e tal. Viável, né? E dinheiro é sempre muito bom. Exato, é um trabalho, né? É um trabalho. Então, também, assim, para mim agregava bastante, exatamente por ser um momento de aprendizagem, e o software de edição, como é que funcionava todos esses processinhos. E é tudo feito em computador, né? Então, tipo, você tem que aprender a editar, tem que fazer upar o vídeo no YouTube depois, fazer todas as configurações necessárias para esse vídeo sair legal, todos esses processos. E aí, depois disso, eu fiz esse estágio, foi de 6 meses, aí continuei na faculdade, continuei fazendo lives, já não editava mais os meus vídeos da live, tipo, eu editei duas coisinhas minhas, mas depois já não desenrolei muito, eu tive muita dificuldade para criar em cima das minhas coisas. Já achou outra pessoa pra fazer, né? Não, na verdade não. Na verdade, eu parei mesmo, assim, com o vídeo do YouTube. Eu não tinha muito tempo, né? Porque eu tava na faculdade, tinha que conciliar isso com as lives, e já era final de faculdade, então já era começo de TCC. Então, tipo, dava aquela pesada. Concluí a faculdade, depois, um mês depois da faculdade, consegui outro emprego, num outro canal de YouTube também de... Não, dessa vez eram artistas de rua, né, que faziam, pintavam coisas, normalmente elas eram encomendadas por patrocinadores, então eu comecei a editar e depois a produzir esses vídeos deles. Então eu ia entrevistar personagens para os nossos vídeos, a gente fazia alguns roteirinhos juntos, comecei a cuidar das partes de redes sociais também,
Foi quando eu me envolvi um pouquinho mais nessa parte de criação de conteúdo mesmo, né, porque a criação de conteúdo, ela vai além do que você só faz. Por exemplo, se você tiver uma conta no Instagram muito grande e a sua criação de conteúdo é nesse Instagram, você vai ter que trabalhar todas as suas outras redes sociais para você ser uma pessoa ativa em todo esse espaço da internet, né, porque até para você conseguir patrocínio, trabalho com marcas, você tem que chamar atenção em todos os lugares possíveis. E foi quando eu comecei a ter esse entendimento do quanto era importante trabalhar suas redes sociais, divulgar o seu conteúdo nessas redes, né, então, fazia live, mas também comecei a tentar fazer algumas coisas no Instagram, no meu Twitter. O Twitter é um espaço, eu acho que é a principal rede dos esportes atualmente, então a gente usa muito lá. E comecei e continuei trabalhando com isso até que veio a pandemia, fiquei desempregada, porque essa parte de criação de conteúdo foi a primeira a ser cortada, né, pelas empresas. E aí, na sequência, tipo, eu recebi meu último salário e na sequência eu recebi o meu primeiro pagamento da Twitch. E aí eu precisava muito fazer live, mas eu queria muito consumir o CBLOL, né, e nessa época também tinha acabado de ser lançado o Valorant, que é um jogo de FPS também da Riot Games, que é a empresa dona do League of Legends, organizadora dos campeonatos mundiais, por exemplo, o CBLOL. E aí começaram a surgir campeonatos de Valorant também, e eu também queria acompanhar. Essa parte do competitivo, eu não jogava LoL antes de eu conhecer o CBLOL. Eu conheci o CBLOL e depois eu fui jogar LoL. Então a parte do competitivo era a parte que me interessava muito. E e aí eu queria muito consumir esses campeonatos, então na minha live eu fiz um quadro que chamava Fogueta Lista, onde eu assistia esses jogos com o meu público, né, a gente assistia num estilo meio que radinho, que a gente chama, que é quando você não pode transmitir a tela, então você só fica no áudio ali com na verdade nem no áudio, mas você fica conversando com o seu público, enquanto o público assiste a transmissão por outro link. E aí eu fui aprendendo muita coisa, fui aprendendo locais de estudo de League of Legends, fui aprendendo como é que funcionava, fui aprendendo que, tipo, não é só um jogo, ele é cheio de estratégia, ele é cheio de questõezinhas, né. O meu público foi me ensinando muita coisa também. E aí, um dia eu estava fazendo de um campeonato de Valorant, que foi o primeiro campeonato de Valorant que a gente teve no Brasil. E uma menina estava assistindo, e essa menina tinha uma organização, e ela me chamou para entrar nessa organização como caster, né. Casters são os narradores, comentaristas, analistas que fazem esses campeonatos de jogos online. E porque essa organização dela iria fazer um campeonato feminino de Valorant em setembro, isso era em julho. E eles precisavam de mais uma comentarista, porque até então ela tinha me falado que eles já tinham uma narradora. Então, no caso, a caster especificamente, né, tem 3 funções, mas a função que te chamaram era para ser comentarista, inicialmente. Mais ou menos. Na verdade, eles não souberam definir isso muito bem, sabe? Eles falaram assim: "Ah, eu preciso vem ser nossa caster, vem ser a caster da nossa organização, que a gente vai ter um campeonato em setembro. A gente já tem uma menina muito experiente para narrar, mas na verdade ela não narrava, eu só fui descobrir isso depois. A gente tem uma menina muito experiente que vai narrar, que é a Fernanda Piva. A Nanda Piva, ela já fez mundial feminino de CS:GO em Dubai. Aí eu falei: "Tudo bem, vamos lá, nunca fiz, mas vou ter aí", tava em julho, né, então vou ter aí um tempinho pra eu estudar, pra eu aprender. E ela também me propôs que eu fosse treinando com os times de jogos online, de esportes, né, que a gente chama a nossa categoria de esportes, né, são esportes online. Eles têm os treinos deles, os amistosos de treino deles são chamados de scrims, que é onde eles jogam contra outros times de uma maneira mais estratégica, para que depois eles possam analisar e estudar mesmo como eles estão indo, né. Então eu iria pegar esses meses de julho a setembro, todos esses amistosos deles, que rolavam tipo 2, 3 vezes na semana, e iria ficar narrando e transmitindo esses jogos na minha live. Pra eu ir treinando. Só que nesse período, porque aí você entra para uma organização, então você tem que colocar nas suas redes sociais que você tá nessa organização, caster de tal organização e tudo mais.
Então, quando eu fiz essa mudança na minha bio, umas 2, 3 semanas depois eu já fui chamada pra fazer um campeonato. Mas não tinha exclusividade, então. Tipo, tava ali na bio mais por marketing, mas dava pra fazer outras coisas junto, em paralelo. Eu tava ali na bio porque eu fazia parte daquela organização. Então, precisa meio que se padronizar, né? Quando você entra numa organização, tudo fica meio padronizadinho pra gente, pra que as pessoas saibam quem faz parte daquela organização, né? E aí, então, um pouquinho depois que eu coloquei na minha bio que eu era caster de League of Legends e Valorant, eu fui chamada pro meu primeiro campeonato. E eu fiz ele dia 15 de agosto de 2020. Foi um campeonato bem. Foi super rápido. Foi um campeonato bem for fun, assim, tipo, ele não era. Ele não era um campeonato muito sério, ele era um campeonato só pra testar uma plataforma, se essa plataforma iria conseguir fazer mais campeonatos de Valorant, acho que inclusive nem deu certo isso. Nesse primeiro campeonato, ele era um campeonato de Valorant também. Minha estreia foi como caster de Valorant. E aí, na hora que a gente foi fazer a nossa reunião, porque tinha que pegar a parte de design para colocar na transmissão, ia ser transmitido na minha live e tudo mais. A menina que ia fazer comigo, Ana Lume, que é uma grande amiga minha, streamer também, ela falou: Olha, eu não narro, eu comento. E assim, tudo bem, então eu posso narrar, né? Mas assim, eu não sei, eu nunca fiz. O que eu sei de narração é o que eu consumo de League of Legends, no caso o Chaep, o Gruntar. Mas eu não narro, né? Ela falou assim: não, tudo bem, vai tranquila, eu vou te dando um suporte, né? Do que. Aquela coisa assim, as duas ficam meio narradora slash comentarista, mas tu fica mais de narradora e ela mais de comentarista até engrenar o negócio. Ela já tinha feito alguns campeonatos, acho que ela tinha acabado de fazer a Pride Cup, que é um campeonato voltado para pessoas LGBTs de CS, que a Gamers Club faz. Hoje em dia ela já faz para outras modalidades, já teve Pride Cup para LoL também, então eles são bem bacanas nesse sentido. E ela tinha feito comentarista nesse campeonato, e aí ela falou: vou te dando um help, né? Mais ou menos do que você precisa. Chegou o dia do campeonato, fiz o campeonato, terminamos o campeonato, ela falou assim: cara, nem parece que você nunca narrou, você narrou muito bem. Aí eu falei assim: bom, então agora eu vou falar que eu sou narradora, né? Se deu certo aqui, não vou abrir mão disso. Isso foi dia 15 de agosto. Nesse campeonato especificamente, uma pequena curiosidade foi que a Legolas estava como player desse campeonato. E eu narrei um jogo da Legolas. Tipo, a gente não fazia nada junto ainda, eu só narrei um jogo dela. Aí, durante essa semana, né, do dia 15, eu fui convidada para fazer um outro campeonato no final de semana seguinte, no dia 22. Então, tipo, dia 15 eu fiz um campeonato, no dia 22 eu fiz meu segundo campeonato. Que aí já foi de League of Legends mesmo. Mas era um modo de League of Legends que não é um modo normal de campeonato, era um modo com partidas mais rápidas. Um modo bem também, era uma coisa bem farfã também, bem brincadeira, assim. E aí foi quando eu conheci a Legolas, comentarista do CBLOL Academy hoje. E aí, depois disso, a gente começou a fazer muito campeonato juntas. Tipo, isso foi em agosto de 2020. Acho que entre esse período, agosto de 2020 a dezembro de 2020, a gente fez mais de 20 campeonatos, assim, bem mais. Aí vocês ficavam se indicando. Sim, a gente deu muito certo essa primeira experiência nossa juntas. Sabe? Tipo, essa nossa primeira experiência deu muito certo, porque eu cheguei pra ela e eu falei assim, cara, eu já fiz um campeonato na minha vida. Aí ela, eu não fiz nenhum. Eu falei assim, bom, então eu tenho mais experiência. Então, deixa que eu conduzo. Quando for pra você entrar, eu vou te chamar. Então, fica bem tranquila que eu vou te dar esse suporte. Não tinha experiência nenhuma, mas melhor um do que nada, né? Tipo, já ao menos já passou por aquela estrada alguma vez, né? E aí, nesse período, assim, nesses 5, 6 meses, a gente fez muito, muito, muito campeonato, assim, de chegar, assim, eu lembro que teve finais de semana, acho que principalmente outubro, novembro, né, que final do ano sempre acaba tendo mais campeonatos, porque é quando os campeonatos oficiais acabam,
E tinha, assim, final de semana, sábado e domingo, que eu fazia um campeonato à tarde e outro campeonato à noite. E, assim, 3, 4 partidas. Então, tipo, eu fiz muito campeonato, principalmente no cenário universitário, porque por conta da pandemia, os jogos universitários, aqueles jogos de faculdade que a gente tá acostumado a ver, que são gigantes, assim, em campos de futebol e tal, eles não foram feitos, né? E eles trouxeram isso pro online. Então, os times, as competições que a gente estava acostumado a ver, foi tudo pro online. E aí, assim, só que existiam, por exemplo, a gente fez campeonato da USP, por exemplo, e o campeonato era imenso, porque eram muitos times, né? Tipo, muitos times que disputariam modalidades diferentes numa coisa presencial e todo mundo disputando o mesmo jogo, né? Eu acho que eles tinham CS, Valorant e LoL, então eram várias e várias turmas jogando apenas esses 3 jogos, então eram muitos jogos por dia. E isso é só um exemplo, mas a gente fez de várias outras faculdades. Cenário feminino também foi um cenário que abraçou muito a gente, porque assim, o cenário de esportes, ele não é muito aberto. Hoje em dia isso tá mudando, mudou muito já, muito, muito, muito do ano passado para cá. A gente tem sim uma presença feminina muito mais forte agora, mas ele sempre foi um cenário muito fechado a isso. Tipo, era muito difícil você ser mulher. Eu entendo que tem uma questão assim que as meninas, existe uma coisa meio social assim, que as meninas elas ganham aquele kitzinho de cozinha e o menino ganha o Xbox, o PlayStation. Então, acho que meio que desde criança os guris já estão acostumados a jogar e a menina tá mais acostumada a essas coisas meio de casa. E com o tempo, a menina começou a querer o PlayStation também. Tipo, não, a gente vai jogar junto aqui, a gente vai ter que, né, botar meio a meio tempo porque eu também vou jogar. E aí, meio que na área, na questão online, as meninas foram chegando também e parece que né, o público masculino ficou meio assustado, né? E é o que tu falou, existe muito essa questão de querer, né? Algumas pessoas ainda têm essa coisa de querer expulsar as meninas, mas tem várias pessoas que já estão conseguindo abraçar o público. Como tu falou, nos últimos 2 anos, tá bem mais fácil. Né, da pessoa olhar pra gente, né, como mulher e falar assim, nossa, que legal, você é um ser humano, você é uma pessoa. E menos essa coisa de ficar botando a gente numa caixinha. Isso é muito, assim, claro, a gente tem muita coisa pra evoluir ainda, bastante coisa pra entender como que funciona, mas é muito bom, assim, a gente ver que estamos caminhando. Acho que existe, sim, uma luz no fim do túnel. E os últimos anos agora, nessa questão de pandemia, como tu falou, muito campeonato, muita coisa acontecendo online. E, meu, a primeira mulher a ser caster, a primeira mulher a ser... A Lágolas também falou, né, que ela teve várias questões aí de ser a primeira fazendo isso, a primeira fazendo aquilo. Meu, depois que a primeira abriu a porta, aí a gente vai de manada, sabe? E aí daqui a pouquinho já não tem mais essa coisa de... Ai, porque ela é uma menina, porque já naturalizou. A gente já começou a fazer as coisas, já tá natural, já estamos fazendo igual os caras, então é todo mundo pessoas, né? Todo mundo virou ser humano ali, não tem mais essa coisa de homem, mulher, sabe? Essa segregação que existia antes. Eu acho que ainda é um caminho muito longo que a gente tem que passar, porque já existiam mulheres nos esportes aí há 4 anos atrás, e mesmo assim ainda não tinham, por exemplo, Liv Stefan, Sauna, Camilota, Ravena Dutra, Letícia Mota, são alguns dos nomes que estavam aí há algum tempo e mesmo assim ainda não estavam. Demoraram um pouco para conseguir ter tudo que elas têm hoje e claro que elas foram as pessoas que abriram esses caminhos para a gente poder passar. Babi Micheleto, que era a única narradora que a gente tinha e ela era do CSGO, então assim, elas estão aí há muito tempo, né? Então não era um espaço assim tão não feminino, não nosso, sabe? Tipo, porque elas já estavam aí, né? Mas, bom, essas coisas estão mudando muito e o cenário feminino, como eu estava falando, foi um cenário que abraçou muito a gente, deu muita oportunidade pra gente, sempre
campeonatos femininos sempre dão espaço para isso, para que você possa crescer, para que mulheres possam crescer, e isso foi muito importante, até porque um dos campeonatos em que a Riot olhou pra gente foi o Ravenão, que é um campeonato feminino organizado pela Ravena Dutra, que é uma comentarista, tá lá no CBLOL Academy junto com a gente hoje. Então eles foram ali que eles acharam a gente, dentro desse cenário feminino. Enfim, fomos fazendo muitos campeonatos até dezembro. No começo desse ano, em janeiro desse ano, de 2021, a Riot entrou em contato com a gente, comigo e com a Legolas, para que a gente entrasse para o CBLOL Academy. CBLOL Academy é essa liga de desenvolvimento que dá espaço para jogadores novos, que dá espaço para treinadores novos e também para casters novos, né? E nós não tínhamos muita experiência, nós tínhamos só 6 meses de início, nem 6, né? Acho que 5 meses de campeonatos, e eles convidaram a gente, obviamente que a gente aceitou, porque é o sonho de todo caster trabalhar na Riot. E agora eu sou narradora oficial do CBLOL Academy. Durante 2021, eu já entrevistei jogador, eu já apresentei o CBLOL Academy, as finais do CBLOL Academy segundo split. Entrevistei jogadores do CBLOL também, que é a nossa liga principal. Fiz um dia lá de entrevistas, porque a repórter, que é a Rafa, tinha tido reação da vacina, então eu fui cobrir ela. Foi uma experiência incrível, porque eu estava fazendo o CBLOL com menos de um ano dentro da Riot, isso foi sensacional. Apresentei o Mundial de League of Legends, que também foi outra experiência sensacional, porque você tá falando, obviamente que é online, mas mesmo assim você tá tendo contato e falando dos maiores nomes do League of Legends do mundo. Então também foi uma experiência incrível. E é isso, hoje eu trabalho como narradora e apresentadora da Riot Games Brasil. Eu acho que é mais ou menos isso. Ótima introdução. Então, nos conta, dentro dessa tua caminhada, qual foi a tua maior conquista dentro disso? Provavelmente foi justamente estar hoje, né, na Riot. Mas conta pra gente, assim, o que aconteceu que tu ficou, gente, isso aqui é top. Cara, eu costumo falar que nesse cenário de esportes, esses grandes. Não, esse grande momento, ele é uma parede que você vai construindo com tijolinhos, assim, sabe? Então, porque tem muitos momentos que são muito impactantes, assim. Por exemplo, lá atrás, quando a gente começou a ser convidada, quando a gente viu que as pessoas vinham convidar a gente para fazer parte dos campeonatos, cara, isso foi sensacional, sabe? Tipo, nossa, a gente tá com menos de 6 meses de carreira e as pessoas vêm chamar a gente para fazer parte das coisas, isso é incrível. Mas, com certeza entrar na Riot é uma das minhas maiores conquistas. Inclusive, em dezembro do ano passado, de 2020, quando eu decidi que eu gostava muito disso e que eu queria muito levar isso pra frente, eu já estava, no final do ano passado eu estava já com 2 clientes ainda editando vídeos, né, porque era o que realmente me dava uma verba maior. E aí no final do ano eu estava para terminar um desses freelas, né, porque era tudo trabalho de freelancer. Eu ia terminar um deles, e aí eu cheguei pro meu pai e eu falei: "Ó, meus pais sempre me apoiaram em tudo, tá, não foi uma conversa muito difícil. Olha, eu tô gostando muito de fazer narração, tô realmente me envolvendo muito nessa coisa de campeonato. Eu tinha acabado de fazer um campeonato em que os vencedores era um campeonato de League of Legends, e eu fiz parte da organização toda desse campeonato. A organização desde o regulamento, passando pelo design até narrar. Eu fiz esse campeonato inteiro junto com a equipe dessa faculdade. E esse campeonato, quem ganhou esse campeonato, os 5 meninos do time levaram uma bolsa de estudos na faculdade. Eles foram estudar na faculdade e depois eu descobri que eles eram meninos da minha cidade natal, de Avaré, e que um deles, inclusive, era sobrinho de uma amiga da minha mãe e, assim, mudou a vida da família dele, essa premiação, assim. Tipo, foi uma coisa que realmente mudou a vida dele e dos familiares dele, essa bolsa. Então, foi uma coisa que me tocou muito, assim, fazer esse campeonato. E aí eu lembro que eu cheguei pro meu pai e eu falei assim: "Olha, eu quero insistir nisso. Vou fazer". Isso foi em dezembro, tá? Dezembro de 2020. "Vou fazer.
Eu quero levar isso pra frente, quero tocar isso pra frente. E lá pelo se eu não tiver na Riot no final de 2021, eu vou estar na Riot no final de 2022. Falei isso pro meu pai. Cara, isso foi, assim, entre Natal e Réveillon, sabe, tipo, foi bem finzinho do ano, assim. Porque daí eu já estava de férias, estava conseguindo parar pra pensar um pouquinho, já sabia que eu não queria continuar com edição de vídeo. E aí, umas 2 semanas depois, a Riot me convidou pra entrar lá. Tu definiu a estratégia, o prazo e o objetivo. Então, É, só que foi muito mais cedo, muito mais cedo do que eu imaginava, né. mas é que é interessante a gente pensar que a gente precisa ter, sim, um objetivo. Não é simplesmente, eu vou fazendo aqui e a vida me leva. Não, a gente, né, pensa, putz, onde é que eu quero chegar? Né, vai mirando e fazendo a estratégia de como é que tu vai chegar naquilo. É bem legal isso. Até porque eu acho que é uma carreira em que as pessoas não têm o costume de enxergar trabalho com jogos digitais como uma carreira, não é, né. Então, trabalho com internet nunca é uma carreira, tanto que a gente sabe que quem trabalha com internet sabe que, você é chacota durante muito tempo internamente, assim, né. Tipo, eu nunca passei por isso, assim, nunca pelo menos diretamente pra mim, nunca fiquei sabendo. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que começam a trabalhar com internet e as pessoas começam a zoar, tipo, ai, agora você é famosinha, ai, agora você é blogueirinha. Só que é um trabalho como qualquer outro, onde você tem que ter um objetivo e aquela pessoa tenha um objetivo, sabe? Então, então essa entrada na Riot foi muito impactante, assim, pra mim, porque foi um processo de provar pra minha família o que eu tinha acabado de falar, que iria dar certo muito antes do que eu imaginava, assim, mas foi legal. Entrei lá sem nenhuma experiência? Entrei, mas foi muito legal, porque eu pude me desenvolver, eu pude fazer outras funções que eu não sabia que eu gostava, que eu era boa em fazer também, então isso foi muito bacana. Eh, o mundial com certeza foi, assim, sensacional, até porque eu fui colocada em 2 etapas do mundial, né, porque são muitos casters, então eles dividiram um pouquinho, e as minhas etapas foi durante os jogos dos times brasileiros, do time brasileiro, né, porque é um time só. E esse time em específico, um dos meninos que estava jogando nesse time tinha vindo do CBLOL Academy. Então ele foi desenvolvido nessa liga de desenvolvimento durante o primeiro split. O segundo split, ele subiu pra liga principal, que é o CBLOL, e já foi direto para o mundial. Então, assim, pra mim era uma coisa que era uma proximidade muito grande que eu tinha, então eu fiz essa parte, depois eu fiz a parte da final, também foi muito emocionante, fazer esses 2 momentos. E agora recentemente, tudo isso no online, e aí agora recentemente a gente teve, eu acho que o nosso último campeonato de League of Legends até o ano que vem, não foi da Riot, foi da Good Game. Era um campeonato off-season que a gente chama, né, que é quando esses campeonatos oficiais acabam, e aí outras empresas fazem campeonatos menores. E foi meu primeiro presencial, foi a primeira vez que eu fiz um campeonato presencial, num palco. E é muito doido, porque como espectadora, eu só fui em um campeonato presencial assistir. E já não existe mais esse campeonato também. Então, assim, eu comecei a fazer comentários, eu comecei a narrar sem ter essa experiência do presencial, que normalmente é esse caminho, né? Primeiro você vai pro presencial e trabalha ali, mas por conta da pandemia não foi o que eu tive. E aí agora, e era assim, um grande objetivo da minha vida, fazer um campeonato presencial. Nossa, mas a energia de estar fazendo na tua casa, no teu quarto, né, direitinho ali com teu headphone, sentadinha, e estar presencialmente vendo o negócio acontecer, deve ser completamente diferente, né? A gente estava conversando, eu e você aqui no nosso off, né, antes de começar, sobre os problemas do online, né? Internet que cai, energia que cai muitas vezes, energia que a internet que trava, gato que pula na frente da câmera, trânsito. Então, assim, quando eu fui pro presencial foi uma experiência muito engraçada, porque eu fiz num domingo, né? Então na sexta eu fui pra lá fazer o ensaio. Na sexta eu estava super nervosa, tipo assim, eu não estava nervosa, eu estava ansiosa, eu estava muito ansiosa. E durante os ensaios eu tive que improvisar alguns ensaios em alguns jogos pra auxiliá-los que eu não sabia. Então, tipo, eu já fiquei meio assim, né, porque eu estava no palco, primeira experiência, e tal.
Eh, e os meninos que iam jogar essa final, porque eu fui fazer uma final. Fui fazer uma final como analista, né? Que também já não. Eu nunca tinha feito na minha vida nada como analista, mas fui fazer essa final como analista. E o pessoal que ia jogar a final era um time, era a Loud Academy do CBLOL, então eu conhecia eles muito bem já, porque eu acompanhei eles durante esse ano todo. E o outro time era um time novo, que veio da comunidade, que o pessoal se juntou e foi jogar. E, inclusive, desse time da comunidade, muitos deles tinham feito a primeira viagem de avião na vida pra vir pra essa final presencial, assim. Então, tipo, foi super legal também acompanhar. E aí, chegou domingo, né? Fui lá, cheguei, almocei, fiz ensaio, me maquiei, fiz cabelo, porque tem toda essa estrutura, né? Tal, aí fiquei pronta e fui pra. Tinha um espaço pra influenciadores, que eles convidaram o pessoal do cenário pra ir assistir. E aí cheguei lá e tinha várias pessoas que eu conhecia, vários, inclusive amigos meus, assim, fui cumprimentando, conversei com o pessoal dos times, me apresentei, aí o pessoal dos times foi muito engraçado, porque quando você tá no online, você não tem noção de quem você é para as pessoas do cenário. Essa é a real. E eu falo na minha bio do Twitter, na minha bio, de todo lugar eu tento colocar e valorizar o fato de que eu sou a primeira narradora da história da Riot Games Brasil e da Riot Games do mundo, né? Porque eu fui anunciada dia 13 de janeiro e dia 15 a Chunilda, que é uma narradora da Liga do México, foi anunciada. Então a gente foi anunciado meio que juntos e só somos nós duas. Não tem outra narradora, sabe? Somos só nós duas. E no CBLOL, especificamente, eu sou a primeira. Não teve outra mulher narradora além de mim. Eu sempre tento exaltar ser a primeira narradora do CBLOL. E no online, você não consegue entender muito bem o quanto isso impacta as pessoas. E lá nesse presencial, muita gente da staff da organização do campeonato, os apresentadores que iam trabalhar comigo, os casters que estavam lá, era um casal de casters, inclusive um narrador e uma comentarista que são namorados. Inclusive, eu comecei a trabalhar junto com ela. A gente já fez campeonato juntos. Tinha gente lá que acompanha o meu trabalho, tinham meninas lá que trabalham comigo, que eu já indiquei para coisas, para oportunidades. E você entende que você realmente é uma pessoa impactante para esse cenário, sabe? Então, o presencial ele tem esse lado também, além da experiência de trabalho em si, né? E é completamente diferente, porque, como eu tava falando, eu tava tão tranquila no domingo, tava tão tranquila. As meninas da Riot estavam lá, a Rafa, que tá na Riot há 2 anos, a repórter da Riot ainda falou pra mim e falou assim: Cara, você tá tão tranquila que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu, tipo, cara, foram 1 ano e meio de online, com a internet caindo, um microfone mutado, com energia que cai, computador que desliga, calor, porque, né, eu não tenho ar-condicionado aqui. Então, por exemplo, o nervoso de estar no online com a sua maquiagem derretendo, sabe? Você tem que usar uma roupa específica e você tá com medo porque aquilo ali começa a suar e de repente você vai suar inteiro e você ainda tem que entrar mais uma vez no online. Vai entrevistar alguém, essa pessoa às vezes não sabe, você tem que setar todo o microfone dela 10 segundos antes do ao vivo, sabe? Cara, no presencial, nada disso vai acontecer. E se alguma coisa muito ruim acontecer, sei lá, se você tropeçar, você transforma isso em um conteúdo muito engraçado. Mas a questão de ter uma pessoa da área técnica, né? Tem o técnico de áudio lá. Se acontecer do teu microfone estar mutado, não é culpa tua. Se acontecer de tipo a luz tá errada, não é culpa tua. Tu só tem que ir lá apresentar e deu, acabou. Então é bem mais fácil, né? Toda essa questão, esse aparato, né, que a gente precisa organizar quando a gente tá sozinho em casa, né? Teve 2 momentos, inclusive, no presencial que aconteceu isso. Um foi que a gente estava usando um fone intra, né, que a gente chama, que é aquele fone que você coloca por dentro, que ele fica bem coladinho, e o microfone, né, que é o microfone da Madonna. E o meu fone intra, numa hora, um pouquinho antes da gente chamar o intervalo, ele caiu no meu ouvido. E aí, o que que eu fiz? O pessoal dos apresentadores estavam comentando, eles estavam conversando, apresentando pra câmera, eu saí
fui pra trás de um deles, assim, tipo, dei uma saidinha, assim, e fiquei de lado, tentando arrumar, assim, até uma hora que eu encaixei meio que mais ou menos, assim, e voltei, né, cobri com o meu cabelo, assim, e voltei. E a outra hora foi bem na final, assim, os meninos ganharam, aí teve um break, voltou pra gente entregar o troféu pra eles, e nessa hora de voltar pra entregar o troféu, um dos apresentadores não sabia que tinha voltado. E ele estava perguntando: "Ai, qual é a câmera? Qual é a câmera?" E tipo, a gente: "Então, mas já voltou". E aí eu peguei e falei assim: "Cara, não acredito. Chegamos no final de 2 dias de evento, com horas e horas de final, e o Henry ainda não aprendeu qual é a câmera". E aí todo mundo deu risada, sabe. Então, assim, no presencial, literalmente, você pode transformar tudo em algo, porque é o que você falou, sabe. Não, e na hora não dá nem pra ele ficar brabo contigo, porque assim, meu, era o que tinha pra fazer, entendeu? A bola estava ali, eu a chutei, acabou. Não, imagina, imagina. O presencial também te dá essa coisa de tudo ser palpável. Então, eu sei o que eu posso brincar com o meu comentarista, com o meu apresentador no presencial, porque ele tá do meu lado. Então, assim, eu passei o dia com ele, eu passei 2 dias com ele, eu tô ensaiando com ele desde sexta-feira. Eu sei o que eu posso brincar com ele, porque é a convivência de você estar ali, né, e você não tem no online. Essa experiência do presencial, eu acho que atualmente, na minha paredinha de momentos, assim, ela tá no top, porque ela foi uma grande mudança, assim. Inclusive, até fiz isso no final de semana passado, não, há uns 2 finais de semana atrás. E aí, na semana passada, eu e a Lágolas, a gente voltou a treinar narração na minha live. E eu narrei de uma maneira completamente diferente. Eu narrei, assim, muito mais segura. Eu fiz coisas completamente diferentes das que eu estava fazendo, mas eu estava mais solta, estava mais confiante. E eu falei pra ela, eu falei assim, cara, e foi uma narração que foi muito elogiada, tipo, ela mesma, a própria Lágolas ficou, assim, surpresa, e a gente narra há quase 1 ano juntas, e ela ficou surpresa com a minha narração. E eu falei assim: "Cara, isso se dá pelo fato de que o presencial me fez ver que eu sou uma boa profissional, eu sei o que eu tô fazendo", sabe. Não, e o pior é que a gente às vezes se coloca no fogo, numa situação que a gente tá ali naquela hora, a gente tá ansioso e tal, mas depois que a gente passa por aquilo, a gente fica, caraca, meu, eu sou capaz de fazer isso e eu jamais imaginei que eu era. E aí toda aquela insegurança, ela vai pro lixo, a gente vai, aquela coisa, né? Vamos pros próximos desafios, vamos agora desfazer as próximas inseguranças, sabe? Exato. Exatamente, exatamente. Então eu queria te agradecer pela presença, que foi muito legal te conhecer um pouquinho mais. E assim, a gente entender, né, que existem estratégias, existem objetivos, a gente vai, né, traçando esses caminhos e vai conseguindo conquistar. E foi muito legal também entender todas as experiências e crescimento que tu teve em tudo isso. Por favor, agora é o seu momento de colocar pra gente aqui quais são as tuas redes sociais. A gente vai deixar aqui embaixo também na descrição para o pessoal te seguir e saber quais são as redes sociais onde tu tá presente, né? Bom, vocês podem me achar pelo @mariafogueta no Instagram, no Twitter, no TikTok, na Twitch também, é twitch.tv/mariafogueta. Tô fazendo lives lá direto, a gente narra um pouquinho, a gente entrevista uma galera, a gente faz de tudo um pouco, então cola com a gente que é bem divertido. E também sigam as redes sociais do CBLOL, onde vocês podem acompanhar o nosso campeonato, conhecer um pouquinho mais desse cenário de esportes aí no Brasil, que é muito, muito forte, muito promissor. Podem ter certeza que só vai crescer. É isso aí. Valeu demais pelo convite. E no Dica AMD de hoje eu vim conversar um pouquinho sobre algumas estratégias que você pode utilizar, estratégias que você pode traçar para conseguir justamente alcançar suas metas, os seus objetivos. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é justamente dividir em pequenos passos, pequenas conquistas que você vai tendo até chegar finalmente à sua meta principal. E para tal existem várias coisas que você pode fazer que vão te ajudar a justamente manter o foco no alvo. Mantenha uma lista das tarefas do seu dia e de preferência já defina essa lista na noite do dia anterior.
Separe essas atividades que você tem em várias tarefas menores, para que você possa ir marcando passo a passo de tudo que você já completou e, obviamente, já saber tudo que você vai ter que fazer a seguir. Então, em vez de você escrever entregar vídeo, defina como escrever roteiro, definir o cenário, gravação, pré-edição, pós-edição e entrega. Então defina também os prazos e todas as suas metas para que você não perca o foco e caso você esteja chegando no fim do seu prazo, você dá aquela agilizada e garante a entrega do job. É sempre importante também você manter o foco na atividade que você está fazendo. Então deixe o celular virado para baixo, no silencioso, não olha e-mails, não olha redes sociais e também não abre nenhum jogo, né? Eu sei que os jogos às vezes eles se abrem assim no nosso computador, mas aí você fecha e volta a focar. É interessante você também ter um autoconhecimento. Por exemplo, eu sei que se eu escrever alguma coisa fisicamente numa agenda, eu vou me lembrar do que eu escrevi. E se eu escrever, por exemplo, num bloco de notas no computador, não tem esse mesmo efeito. E por isso, então, eu sempre mantenho essa minha agendinha por perto. Testa como que funciona para você, como que o seu cérebro fixa melhor as informações e vai utilizando essas estratégias para que você consiga mais facilmente lembrar e não ter que ficar botando um monte de alarme o dia inteiro. Uma outra coisa que é muito importante é você não se esquecer de si mesmo. Mantenha sempre uma alimentação balanceada, faça exercícios, pega sol e dorme direito. Se você estiver em falta com o seu próprio corpo, ele não vai ter as forças necessárias para justamente te dar mais vontade, mais concentração e fazer você render todos os dias até você conseguir todos os seus objetivos e, obviamente, mantê-los depois. Então, galera, para mais dicas como essas, para mais entrevistas, aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, até mais. Tchau, tchau!